já tá sentadinha aqui no nosso... Eu queria tanto que desse pra ver meu penteado. Vou virar só pra vocês verem. É uma trança, tá, gente? Porque eu tô desse lado, devia ter feito desse lado. Olha, a gente tem que saber o cenário que vai usar, porque desse meu cabelo não dá pra ver. Mas um beijo pra Neia. Obrigada, viu, pela trança, ó. Tá linda, linda. Gente, hoje a doutora Juliana Godoy vai esclarecer todas as nossas dúvidas sobre como manter a saúde vocal, né? Seja bem-vinda, doutora. Tudo bem? Obrigada, obrigada. Tudo bem? Bom, a gente estava falando sobre um assunto, né, que é muito importante, mas às vezes, infelizmente, acaba não sendo tão comum, né, na nossa rotina, a gente falar sobre isso. Então, vamos falar para o pessoal de casa, qual é realmente a importância de a gente tomar cuidado com a nossa voz? A nossa voz é o nosso instrumento muitas vezes, de trabalho, de interação social. Então, é muito importante que a gente tenha cuidados com ela, porque é a nossa ferramenta de interação e de comunicação com o mundo, né? Então, a gente tem que estar sempre atento se está tudo bem com a saúde da nossa voz, porque alguns problemas podem indicar até algumas doenças um pouco mais graves. Então, a gente sempre tem que prestar atenção, cuidar da saúde e cuidar da voz também ao mesmo tempo. E é importante também dormir muito bem, né? A gente sabe que dormir bem traz vários benefícios aí, em qualquer região, qualquer área da saúde, né? Todo mundo sempre indica, claro, e com a voz não é diferente, né? Para a fonoaudiologia também é importante um sono completo, né? Sem ser interrompido e muitas horas de sono. 8 horas, é isso? Vários estudos mostram com relação às horas de sono, né? Eu acho que cada um sabe a sua. O que a gente sabe é que um corpo bem descansado é uma voz bem descansada. Se eu não durmo bem, se eu não me alimento bem, a minha voz ela é produzida por músculos. Então, se os músculos não estão descansados, a gente não vai ter uma boa voz, né? Não tem como. E quais são os erros mais comuns, né? Quais são os hábitos do dia a dia da gente que podem realmente prejudicar a nossa voz? Os erros mais comuns são falar muito alto, né? Gritar muito, principalmente com professores, né? Pigarrear muito, né? Aquela coisa de coçar a garganta. Isso não é bom para a nossa voz, porque é um ciclo vicioso. A gente sente aquela secreção, aí eu pigarreio, o nosso corpo é muito inteligente, ele vai achar que tem alguma coisa ali e vai produzir mais secreção. Então, todo tempo eu vou ter que ficar pigarreando. Olha que interessante, e quais são os né? alimentos aí importantes, né, que podem ajudar na saúde das cordas vocais? Eu costumo falar que tudo que é bom para a saúde é bom para a voz. Então, se eu tomo bastante água, bastante líquido, se eu me alimento com alimentos leves, saudáveis, não condimentados, tudo que é condimento, que tem muito corante, pode atrapalhar a voz. Como? Né? O chocolate, o café, eles aumentam a secreção do nosso trato vocal e vai ficar muito difícil de falar. A movimentação das nossas pregas vocais vai ficar dificultada, a gente vai ter sensação de corpo estranho ali. Então, beber bastante água, comer alimentos leves, saudáveis. A gente fala muito da maçã, né? Não é que a maçã limpa a garganta. A maçã, ela tem um efeito adstringente no nosso corpo e aí ela acaba refletindo na saúde da voz. Mas principalmente a água. A água é o mais importante para a nossa voz. A água é muito importante, né? Você citou alguns alimentos. Eu já gostaria de perguntar se os alimentos gelados realmente podem prejudicar a nossa saúde vocal. Eles podem prejudicar aquelas pessoas que têm sensibilidade a mudanças de temperatura. Então, por exemplo, se eu sei que eu sou uma pessoa que dormi com o ar-condicionado ligado, vou ficar com a garganta raspando no dia seguinte, né? Se eu chupo um sorvete, um picolé, vou ficar com a garganta com uma sensação ruim. Aí eu já sou a pessoa que tem essa sensibilidade para os alimentos gelados. Se para mim isso tudo é normal, então não tem problema. Mas é sempre importante visitar um médico otorrinolaringologista, né, ou alergologista para saber se está tudo bem, se tem alguma alergia, de onde vem essas secreções em excesso, para saber o que está acontecendo. Às vezes não é o gelado, né? Às vezes é uma outra coisa, mas às vezes pode ser sim esses alimentos. E o quente funciona da mesma forma também? O quente é da mesma forma, não tem nenhuma... Obviamente, eu não posso pegar e tomar um chá ou uma sopa muito quente, porque vai agredir a minha boca, né, a minha faringe, o meu esôfago, mas para a voz é a mesma coisa.
tá? Beleza, a gente está aprendendo várias coisinhas, né, para ajudar a gente aí a deixar a nossa voz mais bonita, né, mais saudável. Então, se você tem alguma pergunta, claro que você pode interagir conosco através das nossas redes sociais. Aí nós temos o Instagram, que é @tvfeliz, e temos o nosso WhatsApp, tá, que é o 98105-6955. Tá passando na sua tela, nosso WhatsApp, que você pode mandar uma mensagem direta. A gente está sempre aqui de olho em tudo, tá? Se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, manda aí pra gente. Estamos aqui ao vivo com a doutora Juliana Godoy, que é doutora em fonoaudiologia pela Faculdade de Odontologia de Bauru. Bom, vamos saber mais algumas perguntas, né? O pessoal de casa, como eu falei, já pode ir mandando, a gente vai respondendo tudo para vocês aqui, né? É isso e aí. claro que a gente também vai continuar perguntando para a doutora Juliana, né? Doutora, com relação a essa coisa de estar sempre cantando, apresentando um programa, a gente vai receber a cantora Marília, ela já está ali, né? Bom também para o pessoal que trabalha com a voz, né? A gente que trabalha também nessa... A gente trabalha com a voz, né? Todo dia a gente está usando a ferramenta de trabalho mesmo. Elas têm que ter mais cuidado, assim, o pessoal que trabalha mesmo com a voz, elas têm que ter mais cuidado, fazer aquecimento vocal, como o Paulo falou. Tem, isso é essencial. É como um maratonista. Se eu gosto de correr maratona, eu preciso me preparar. Então, vocês são maratonistas da voz, Olha né? só que legal. Fala o tempo todo, fala mais do que a gente costuma falar, precisa estar na melhor performance possível. Você não pode chegar aqui com a voz rouca ou com alguma alteração, né? Então, precisa preparar. Como eu falei, a nossa prega vocal, ela é composta por músculo. Então, a gente precisa aquecer esse músculo, alongar esse músculo, preparar para ele poder correr essa maratona. Então, para cantor, para os jornalistas, apresentadores, enfim, todo mundo precisa procurar um fonoaudiólogo, um otorrinolaringologista também, né, para ver se está tudo bem com as cordas vocais ou pregas vocais e iniciar esse tratamento e fazer os exercícios corretos. A gente sabe que é super necessário procurar um profissional para que possa realmente indicar quais são os exercícios que a gente pode fazer. Mas, geralmente, a gente pode realmente fazer alguns exercícios em casa, né? Que você faz... Enfim, outros tipos de exercícios. Tem como a gente fazer diariamente para que a gente possa melhorar a nossa voz? O que eu indico é sempre procurar um profissional. Por quê? Eu não vou na academia a primeira vez e começo a fazer todos os exercícios que eu encontro sem ter um personal trainer, algum profissional, algum professor de educação física me orientando pelo menos uma única vez. Né? A gente sempre tem que ter esse acompanhamento. A mesma coisa o exercício para voz. Eu preciso que o fonoaudiólogo veja se você está fazendo certo, se você não está colocando esforço demais ou esforço de menos, porque a gente também pode fazer o exercício para voz de maneira incorreta. Então, o ideal é fazer um acompanhamento, não precisa fazer um tratamento a longo prazo, mas pelo menos um acompanhamento para que você possa e também passar pelo médico otorrinolaringologista, por quê? E se eu tiver uma lesão nas minhas cordas vocais, né, ou nas pregas vocais? Eu preciso saber, porque aí eu vou estar fazendo um exercício e vou estar sobrecarregando aquela musculatura e pode gerar uma lesão. É igual pensar para o nosso corpo, igual pensar para a atividade física. Então, sempre é importante procurar orientação profissional. É isso E aí. os chás, como é que funciona? O chá ajuda, atrapalha? Chá é bom para tudo, né? Quando a gente está assistindo alguma coisa para a voz também. Então, não existe nenhuma evidência científica de que chá melhora a voz, de que qualquer coisa melhora a voz, dessa gengibre, né? A gente sabe, por exemplo, o gengibre tem propriedades anti-inflamatórias, né? E eu não posso tomar anti-inflamatório sem parar. Se eu for ao médico e eu tiver com uma inflamação, ele vai me passar um anti-inflamatório, uma dosagem certa. Então, eu não vou ficar tomando chá de gengibre o dia inteiro. E mesmo porque a gente sabe que algumas dessas substâncias têm propriedades que ressecam a mucosa das nossas pregas vocais. Então, a gente não indica chá nenhum. O ideal é procurar o médico e fazer a orientação de acordo com a alteração que a gente tem. Muito bom. A voz passa por transformações com o passar dos anos, correto, né? E na terceira idade, a voz está um pouco diferente, né? O que acontece durante esse período com a nossa voz? Tá. Na terceira idade, o que acontece?
todos os músculos do nosso corpo, eles envelhecem, todas as estruturas do nosso corpo envelhecem. Perdem água, perdem a elasticidade, os músculos atrofiam. E a mesma coisa com os músculos das nossas pregas vocais. São músculos, né, recobertos por uma mucosa bem vigorosa, bem flexível. Então, essa mucosa, ela vai reduzir um pouco a estrutura, né? Ela vai atrofiar, assim como os músculos. Então, a nossa voz tende a ficar mais fraca e mais aguda, porque tem menos massa ali vibrando para produzir o som, né? Igual a corda de um violão. A corda mais fininha tem o som mais agudo, a corda mais grossa tem o som mais grave. Né? E nas mulheres, como as mulheres com o envelhecimento têm a tendência de reter mais líquido, elas vão ficar com a voz um pouco mais grossa, mais grave. Né? É isso que acontece no geral. Para a galerinha aí que ainda fuma, né? Como é que funciona? Também atrapalha bastante nas cordas vocais? O cigarro atrapalha muito as cordas vocais, a nossa respiração, o pulmão, atrapalha o corpo como um todo. Né? Além disso, a nicotina tem algumas substâncias. O nosso trato vocal que a gente fala, né, a parte da boca, a garganta, é recoberta por uma mucosa muito específica, que tem microcílios que fazem a limpeza desse nosso trato. Então, a nicotina, ela paralisa esses cílios e a gente começa a ter muita secreção. Além do que, todas as substâncias tóxicas que tem no cigarro passam pelas nossas pregas vocais e são os maiores causadores dos cânceres. Né, na laringe, na região das cordas vocais. E a pessoa que tem um câncer nessa região, ela pode vir a ter que retirar a laringe e aí vai ter que vai ter que descobrir uma nova forma de produzir voz. Né? É um procedimento cirúrgico bem mutilador. Que dica você dá para o pessoal que realmente utiliza muito a voz, né? Como a gente já falou, o professor, o apresentador, para um dia mais intensivo? Existe algum tipo de aquecimento? Aliás, o que é o aquecimento da voz? Né? Explica um pouco para a gente como é que a gente pode fazer isso. Tá. O aquecimento da voz, ele inclui alguns exercícios que vão preparar essa musculatura e essa mucosa para terem a melhor performance no momento da atividade. O que eu indico? Os cantores, além de procurar sempre ter o acompanhamento do otorrinolaringologista, do fonoaudiólogo, também o professor de canto. E os profissionais da voz falada, os professores, jornalistas, apresentadores, é sempre importante ter acompanhamento regular com o médico otorrinolaringologista e procurar um fonoaudiólogo. É como eu te disse, eu não posso passar para você exercícios, dica de exercícios, sendo que eu não fiz uma avaliação física do seu corpo, né? O profissional de educação física trabalha assim e nós fonoaudiólogos também. É por isso que é muito importante, né, procurar um profissional adequado, né, porque cada caso é um caso. Exato. E é por isso que é muito importante a gente procurar um responsável realmente que entenda sobre o assunto para dizer o que você deve fazer. Como é que os pais podem cuidar, né, da voz dos pequenininhos? Isso é um aspecto muito importante. A gente sabe que a educação das crianças hoje em dia, né, a gente precisa ensiná-los a ter delicadeza, né? Os pais têm se falado muito no respeito entre pais e filhos, então o que eu sempre falo, ensinem os filhos a não gritarem. E como que a gente ensina isso? Não gritando dentro de casa, né? Eu quero chamar o meu filho que está no outro cômodo, eu vou até ele e converso com ele, chamo, né? Tudo que é na base do grito não é bom. Não é bom para a saúde emocional e também não é bom para a saúde da nossa voz, tá? E sempre comer bem, se hidratar, tomar bastante água, tudo isso é sempre muito importante. Ficar em silêncio também ajuda. Ficar em silêncio também ajuda muitas vezes. Mas ficar em silêncio demais também não é bom, porque aí os nossos músculos vão estar parados. É verdade. Né? Eu nunca conseguiria ficar não consegue, né, amiga? Ela fala muito. Eu não sei como é, não sou uma pessoa meio rouca, né? Porque eu falo um bocadinho, ela fala né? demais. Meu Deus do céu, brincadeira. Olha só, e a má postura, ela também pode influenciar na questão da voz também? A má postura influencia bastante. Por quê? Se eu fico toda encurvada, os músculos da minha respiração não conseguem atuar livremente. E para a minha voz ser produzida, eu preciso que o ar saia dos meus pulmões e passe pelas pregas vocais. Se eu tiver assim, vai passar pouco ar. E se eu tiver tensa nessa região, que é onde fica a minha laringe, que é onde estão as minhas pregas vocais, eu vou ter tensão na hora de falar. Então, as minhas pregas vocais vão fazer muito esforço e podem se machucar.
E quais são, Juliana, os maiores problemas assim, que levam as pessoas a procurar, né, um fonoaudiólogo? Os maiores problemas são as pessoas que usam muito a voz e que desenvolvem os nódulos, que popularmente são conhecidos como os calos nas pregas vocais. As pessoas que têm algum problema já, alguma patologia como um câncer nas pregas vocais, ou os nódulos, os cistos, cistos são alterações que a gente nasce com eles. Os pólipos também aparecem por conta desse atrito muito intenso, gente que faz muito esforço, que grita muito, que fala demais. Então, esses são os maiores motivos de se procurar um fonoaudiólogo. Muito bom, a gente adorou esse bate-papo. A Juliana Godoy, que é doutora em fonoaudiologia pela Faculdade de Odontologia de Bauru, Universidade de São Paulo, né? E ela tem ênfase em voz pela USP de Bauru e especialista em voz pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia. Adoramos a sua participação aqui no nosso programa. Muito obrigada, eu que Muito agradeço. Obrigado. Até a próxima, parabéns pela voz, que ela tem uma voz É, tem uma voz bonita, bonita, né? né? Fala alto, assim, alto, como é que é? Normal, né? É uma Alto. voz projetada. Olha só que chique. Gosto de Parabéns intervalo. vocês também pelas vozes. Vi todo Ah, mundo que fazendo bom. exercício antes de começar. Fiquei muito orgulhosa. Ai, que coisa bom. boa. Ótimo. A gente vai pro intervalo e aí a gente, claro, vai pegar ainda umas diquinhas, né, pra gente. aqui. Vamos sim. Mas daqui a próximo pouco a gente volta, né? Porque tem música também. Tem a Moana, tem dica de nutrição, aí você sabe a importância do ovo cozido, ovo frito, qual a melhor maneira de comer o ovo. A gente vai ter tudo isso e muito mais no próximo bloco. Não sai daí.